Olá pessoal, beleza? Nessa vídeo de hoje eu vou resolver com vocês a prova de matemática do CFO do Bombeiro Militar de Minas Gerais, prova de 2014, né? Então, curso de formação de oficiais do Bombeiro Militar de 2014 de Minas Gerais. Para quem já acompanha o canal já sabe, quem não acompanha seja bem-vindo. Se tiver dúvidas nas questões que eu vou resolver com vocês, pode deixar as dúvidas aqui embaixo nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o joinha, compartilhe o vídeo. Vou deixar aqui em cima o link para se inscrever no canal também, se você gostar e acompanhar os vídeos que eu publico, né? Pode se inscrever no canal para ajudar a manter o canal, beleza? Falando sobre essa prova foi realizada pela FUMARC, né? Foi feita pela FUMARC. É uma prova que eu considero que parece ser difícil, mas na verdade não era uma prova difícil. Então você olha as questões, às vezes assim, no meio da prova você fala, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer para resolver essa questão? Mas no fundo a questão era fácil, era só raciocinar, né? Então ela é uma prova que de início você acha difícil, mas resolvendo você percebe que não é tão difícil assim, não é? Vamos começar então? Então, são 5 questões de matemática. Vamos lá. Essa primeira questão diz: um prisma regular reto possui altura de 20 centímetros. Sua base é um trapézio retângulo de base menor medindo 3 centímetros e base maior medindo 12 centímetros, cujas diagonais intersectam-se formando um ângulo de 90 graus. Nessas condições, qual que é o volume desse prisma? Bom, então a gente tem um prisma, sendo que a base do prisma é um trapézio retângulo. Qual que é o volume de um sólido? Gente, o volume de um sólido geométrico como um prisma é a área da base vezes a altura. Então, o primeiro passo que a gente tinha que realizar para resolver essa questão era calcular a área da base do prisma, ou seja, a área do trapézio retângulo. Então, vamos desenhar esse trapézio. Então, tinha esse trapézio, que era um trapézio retângulo. Se era um trapézio retângulo, ele tinha esse trapézio, esse ângulo reto aqui, ó. Tá? Era um trapézio retângulo. Ele fala que a base menor era 3, a base maior era 12, e ele não fala qual era a altura desse trapézio, o que é fundamental a gente saber para poder calcular a área desse trapézio, né? Porque a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Mas ele fala que as diagonais desse trapézio se intersectam formando um ângulo de 90 graus. Então, essas diagonais aqui, ó, ao se cruzarem, formam esse ângulo aqui, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, que são ângulos de 90 graus. Essa informação vai ajudar a gente a resolver. Como que a gente, então, pode calcular o valor de H, o valor da altura desse trapézio? O modo que eu vou apresentar para vocês para a gente calcular a altura desse trapézio é através de semelhança de triângulos, né? Que tinha que fazer poucas contas para achar esse valor de H através de semelhança de triângulos. Então, você tinha que perceber que esse triângulo aqui, ó, ABD, que eu desenhei em verde, é semelhante a esse triângulo aqui que eu desenhei de vermelho, ACD. Não é? Por que eu sei que esses triângulos são semelhantes? Qual que é uma das regras para determinar se dois triângulos são semelhantes? Dois triângulos serão semelhantes, por exemplo, se os seus ângulos internos forem congruentes, né? Ou seja, se os ângulos internos de um triângulo forem iguais aos ângulos internos do outro triângulo, não é? Então, vamos ver se pelo menos 2 desses ângulos do triângulo verde são iguais a 2 dos ângulos do triângulo vermelho. Então, desenhando aqui separado, né, para tirar esse fundo azul, a gente tem base menor, base maior, a altura, e aqui eu desenhei o ângulo reto. Se a gente observar o triângulo verde, a gente vai perceber que ele é um triângulo retângulo, assim como o triângulo vermelho, né? O triângulo vermelho é um triângulo retângulo por ter
tem esse ângulo reto aqui, e o triângulo verde tem esse ângulo reto aqui. Então, já começa sabendo que eles, o triângulo verde e o triângulo vermelho, já têm um ângulo reto. Então, a gente precisa saber se só mais um dos ângulos do triângulo verde e do vermelho são iguais. Se eu pegar esse triângulozinho formado por esse lado vermelho, esse lado verde e esse lado verde aqui, esse triângulo é também um triângulo retângulo, tem esse ângulo reto, que vale 90 graus, certo? Então, se esse ângulo vale 90 graus, a soma desse ângulo com esse ângulo aqui vai ser quanto, gente? Vai ser 90 graus. Por quê? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se esse vale 90, esse mais esse vale 90 também. Aí, vamos considerar que esse ângulo aqui, né, que eu usei de verde, vale A graus. Eu não sei quanto que ele vale, né? Mas vamos chamar de A, é um ângulo A. Se esse ângulo vale A, quanto vale esse ângulo aqui, ó? A soma dos dois não tem que dar 90 para a soma de todos os ângulos internos dar 180, entendeu? Esse ângulo aqui é 90, então vai sobrar 90 para distribuir entre esse e esse. Se esse eu chamei de A, esse aqui vai valer 90 menos A. Por quê? Porque quando eu somar esse com esse, tem que dar 90. 90 menos A mais A dá 90. Beleza? Entendeu? Então, aí eu tenho então esse triângulo com esse ângulo reto, esse ângulo A e esse ângulo que vale 90 menos A. Aí, então eu tenho dois ângulos do triângulo verde, o ângulo reto de 90 graus, né? E esse ângulo A aqui, beleza? Se a gente olhar agora para o triângulo vermelho, eu tenho como calcular o valor desse ângulo aqui, ó, do triângulo vermelho. Por quê? Porque eu sei que esse ângulo aqui, 90 menos A, né? Esse aqui, ó, 90 menos A, mais esse ângulo do triângulo vermelho, que é x, por exemplo, quando eu somar os dois, o valor total deles vai dar quanto? Vai dar 90 graus. Por quê? Esse ângulo todo aqui não é um ângulo reto, então quando eu somar esse mais esse, vai dar 90. Então, 90 menos A mais x é igual a 90. Se 90 menos A mais x é igual a 90, quanto vale esse ângulo aqui, gente? Vale A, concorda? Então, A mais 90 menos A dá 90, porque eu vou diminuir esse A, desse A vai sobrar 90, entendeu? Ou está complicado? Vamos lá, então, primeira coisa, a gente tinha um ângulo reto aqui, sobrou 90 graus para distribuir entre esses dois ângulos. Se eu chamei esse de A, esse aqui vai valer os 90 graus totais, menos o valor desse, menos A, beleza? Somando esse 90 menos A com esse ângulo aqui do triângulo vermelho, tem que dar 90 graus. Então, 90 menos A mais A dá 90 graus, concorda? Beleza? Entendeu? Então, eu sei que o triângulo verde tem um ângulo reto e tem um ângulo A. E então, esse ângulo aqui vai ser 90 menos A também, certo? Mas não importa, se dois ângulos forem iguais, a gente já sabe que o terceiro vai ser igual também. Para o triângulo vermelho, ele também tem um ângulo reto e também tem um ângulo A. Se o triângulo verde e o triângulo vermelho têm dois ângulos congruentes, eles são triângulos semelhantes, certo, gente? Entendeu? Então, se dois dos ângulos são idênticos, são iguais, os triângulos são semelhantes. Aí, então, sabendo que o triângulo verde é semelhante ao triângulo vermelho, a semelhança de triângulos nos permite dizer que a proporção entre os lados de um dos triângulos é igual à proporção dos lados do outro triângulo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o lado do triângulo verde oposto ao ângulo A, esse lado aqui, ó, o lado que vale H, e dividir pelo lado que está adjacente ao ângulo A, dividir por 3, esse valor da divisão de H por 3 vai ser igual à divisão
do lado que está oposto ao ângulo A do triângulo vermelho, ou seja, 12, né? E o lado que está adjacente ao ângulo A no triângulo vermelho, o lado H. Então, H sobre 3 é igual a 12 sobre H. Né? É semelhança de triângulos. Né? Se os triângulos são semelhantes, a proporção entre os lados correspondentes é igual. Então, eu vou ter H sobre 3, o lado oposto ao ângulo A dividido pelo lado adjacente ao ângulo A, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, vai ser igual, pegar o triângulo vermelho, o cateto oposto, 12, dividido pelo cateto adjacente, H. Ok? Aí é só a gente resolver essa continha. Multiplicar cruzado, eu vou ter H vezes H, H ao quadrado. 3 vezes 12, 36. Então, H ao quadrado é igual a 36. H vai ser mais ou menos raiz quadrada de 36. Como é um triângulo, eu considero só o valor positivo. H vai ser 6. Então, H vale 6 centímetros. Agora, então, que eu já sei qual que é o valor de H, o valor da base menor e da base maior, eu já consigo calcular a área desse trapézio, né? E ao multiplicar a área desse trapézio pela altura, a gente obtém o volume do prisma. Então, eu vou ter o volume do trapézio é a área da base vezes a altura. O volume do prisma é a área do trapézio vezes a altura do prisma. A área do trapézio, que é a base, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo isso vai ser multiplicado pela altura do prisma. Né? Então, eu vou ter base maior 12 mais base menor 3, vezes a altura que a gente calculou 6, tudo dividido por 2. Tudo isso vezes a altura do prisma, vezes 20. Então, eu vou ter, simplifico aqui, 6 por 2 dá 3, 3 vezes 12 mais 3, 15, 3 vezes 15 dá 45, vezes 20. 45 vezes 20 vai totalizar 900 centímetros cúbicos. Então, a resposta dessa questão era a letra D. Beleza, pessoal? Então, o segredo para resolver essa questão, observar semelhança entre os triângulos formados a partir das diagonais que ele fala que são diagonais que formam um ângulo reto. Se você tiver ficado com dúvida na determinação desse ângulo A aqui e desse ângulo A, faz você mesmo no papel o desenho, que aí você vai conseguir visualizar melhor. Né? Então, se leva em consideração que aqui tem um ângulo reto, se aqui vale 90 graus, a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180, então se aqui vale 90, esse mais esse vai sobrar só 90 para os dois. Se eu chamei esse de A, esse vale 90 menos A. Esse mais esse tem que dar 90 graus, então, consequentemente, esse aqui também vai valer A. Beleza? Dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, certinho? Vamos passar para a próxima questão, então? Vamos lá. Essa questão dizia: duas cidades A e B estão separadas por uma distância D. Considere um ciclista que parte da cidade A em direção à cidade B. A distância D em quilômetros que o ciclista ainda precisa percorrer para chegar ao seu destino em função do tempo em horas é dada pela função d de t é igual a 100 menos t ao quadrado, tudo dividido por t mais 1. Sendo assim, a velocidade média desenvolvida pelo ciclista em todo o percurso da cidade A até a cidade B é igual a quanto? Bom, ele quer saber qual que é a velocidade do ciclista. Velocidade, a gente sabe que é distância sobre tempo. Se a velocidade é distância sobre tempo, a gente tem que saber qual que é a distância e qual que é o tempo que ele gastou para percorrer o trajeto de A até B. Então, notem o que o problema diz. O problema nos diz que essa função, d igual a 100 menos t ao quadrado sobre t mais 1, equivale à distância a percorrer, ou seja, equivale o d à distância que ainda falta para percorrer, falta para o ciclista andar ainda. Não é a distância que ele já andou, então é a distância que ainda falta para ele percorrer. Dessa forma, né, se essa função nos fala a distância a percorrer, quando a gente tiver o tempo zero, no tempo zero, ou seja, o ciclista ainda não saiu do lugar,
a distância a percorrer, a distância que falta para ele percorrer, é a distância total, certo? Se ele ainda não saiu do lugar, a distância a percorrer vai ser a distância total. Então, considerando-se o t, o tempo, zero, a gente consegue saber qual que é a distância entre a cidade A e a cidade B, beleza? Então, vou substituir o t por zero. D é igual a 100 menos t ao quadrado sobre t mais 1. Então, d vai ser igual a 100 menos 0 ao quadrado dividido por 0 mais 1. 0 ao quadrado é 0, 0 mais 1 dá 1. Então, vou ter 100 dividido por 1. 100 dividido por 1 dá 100 quilômetros. Então, a distância entre a cidade A e B é de 100 quilômetros. Agora, a gente precisa saber, para calcular a velocidade, qual que é o tempo que ele gastou para percorrer esses 100 quilômetros. Como que a gente pode calcular o tempo que ele gastou para percorrer esses 100 quilômetros? Quando a distância a percorrer for zero, ou seja, quando ele já tiver percorrido todo o caminho, então se eu considerar o valor de d aqui como zero, significa que a distância, d não é a distância a percorrer, se a distância a percorrer é zero, é porque ele já percorreu todo o caminho. Então, considerando-se a distância a percorrer como sendo zero, o tempo que a gente obtiver vai ser o tempo que ele gastou para percorrer aquele trajeto, entendeu? Então, agora o que eu vou fazer é substituir o d por zero e calcular o valor do tempo para que o d seja zero, para que a distância a percorrer é zero. Por quê? Porque quando a distância a percorrer for zero, é porque ele já percorreu todo o caminho. Então, o valor do t que eu achar é o tempo que ele gastou para percorrer todo esse caminho. Compreende? Então, d é igual a 100 menos t ao quadrado, tudo dividido por t mais 1. Eu vou substituir o d por zero. Então, eu vou ter 100 menos t ao quadrado, dividido por t mais 1, igual a zero. Quando essa igualdade aqui vai ser verdadeira? Essa igualdade vai ser verdadeira quando 100 menos t ao quadrado for zero. Por quê? Qualquer número zero dividido por qualquer número diferente de zero dá zero, né? Então, zero dividido por qualquer número dá zero. Então, quando o numerador aqui, o 100 menos t ao quadrado, for zero, essa expressão aqui vai ser igual a zero, né? Então, eu vou considerar 100 menos t ao quadrado igual a zero, porque aí eu vou ter o valor de t para que essa igualdade seja verdadeira, entendeu? Beleza? Então, 100 menos t ao quadrado vai ser igual a zero, só o numerador vai ser igual a zero, beleza? Porque quando aqui for zero, essa divisão vai dar zero, então vai ser respeitada essa igualdade. 100 menos t ao quadrado é igual a zero, passo o t para o lado de cá, se ele está negativo, ele vai passar positivo, então vou ter t ao quadrado igual a 100, t vai ser então mais ou menos raiz quadrada de 100, t vai ser 10, né? Então, a gente considera só o número positivo, o tempo vai ser de 10 horas, certo? Entendeu? Então, você tinha que perceber, era só substituir o d por zero e o t por zero, né? Primeiro eu fiz o t, depois faço o d, porque aí você vai ter a distância, né, entre A e B e o tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Percorreu 100 km em 10 horas. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Ele quer saber a velocidade média, distância sobre tempo. Então, velocidade é 100 dividido por 10. 100 dividido por 10 dá 10 km por hora, que seria a resposta da letra A. Beleza? Certinho? Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Mas essa questão era tranquila, né? Só tinha que considerar o tempo zero e depois considerar a distância a percorrer zero. Era só observar isso que você conseguia calcular a distância e calcular o tempo que ele gastou e, consequentemente, saberia a velocidade. Beleza? Vamos passar para a próxima questão, então. Essa questão, considerando x como um número natural, o valor de x que satisfaz a equação raiz de log de x mais 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 o infinito é igual a 2. Então, note que essa expressão ela não termina, ela é infinita, né?
isso vai ser igual a 2. Qual que tem que ser o valor de x para que essa expressão seja igual a 2? Você olha essa questão e fala, e agora, né? Como que resolve isso? Então, a gente tem aqui raiz de log de x mais blá 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 igual a 2, mais o infinito igual a 2. Para resolver essa questão, talvez o jeito mais fácil de resolver essa questão, quando você via isso durante a prova, talvez o jeito mais fácil de resolver essa questão era ir pelas respostas, porque aí você ia ver que o log de 100 na base 10 é 2, e a raiz aqui você teria então mais raiz de 2 mais 2, raiz de 4, então você teria 2 mais 2 da raiz de 4 igual a 2. Se você fosse pelas alternativas, seria mais fácil de você perceber qual era a resposta. Mas vamos ver como é que resolve essa questão, né? Então, a gente tem essa expressão, tem que ser igual a 2. Vou considerar isso tudo aqui, né? Essa raiz de log de x mais raiz de log de x até o infinito. Vou chamar isso aqui de a. Vou chamar essa expressão toda de a. Então, eu vou ter a igual a 2, certo? Para eu eliminar uma raiz, por exemplo, o que eu tenho que fazer, gente? Eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu elimino uma das raízes quadradas, certo? Então, a igual a 2. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, a ao quadrado igual a 2 ao quadrado, eu vou ter que a ao quadrado igual a 4. Beleza? Então, tenho que a ao quadrado igual a 4. Quando eu elevei o a ao quadrado, eu fiz isso com o objetivo de eliminar uma das raízes. Então, vamos elevar essa expressão aqui, onde tem o a, vou voltar com a minha expressão, ao quadrado. Vai sobrar o log de x fora da raiz e vai sobrar a mesma expressão, né? Raiz de log de x mais raiz de log de x até o infinito, que eu chamei de a. Por que eu posso considerar que essa expressão que restou aqui também vale a? Porque ela vai até o infinito, né? Então, ela não termina, né? Então, se eu tirei um dos valores aqui, o que resta continua sendo um valor infinito. Então, o que vai acontecer é que, depois de elevar ao quadrado, eu vou tirar essa raiz mais de fora, né? Então, vai sobrar log de x mais o que eu tinha antes, mais a. Beleza? Log de x mais a, isso vai ser igual a 4. Aí, lá no início, a gente disse que o a, que é o que corresponde à expressão, era igual a quanto? Era igual a 2. Então, eu vou ter log de x mais 2 igual a 4. Não é? Eu não falei que o a valia 2? Substituir o a por 2. Então, vou ter log de x mais 2 igual a 4. Passo esse 2 para o lado de cá, então vou ter log de x igual a 2. Aí, é só resolver esse logaritmo aqui. Quando eu não tenho a base aqui do logaritmo, qual que é o valor dela? É 10, né? Quando você não tem um número aqui, é porque ele é 10. Então, log de x na base 10 igual a 2. Isso indica que o x vai ser igual a 10 elevado a 2. X igual a 10 elevado ao quadrado. Para resolver o logaritmo, você vai pegar a base, elevar ao número que está depois da igualdade, isso, e igualar esse número aqui. Então, x igual a 10, que está aqui, não é representado, elevado ao quadrado, x igual a 100. Beleza? Então, x igual a 100 seria a resposta da questão. Então, se você fizer raiz de log de 100 na base 10. Qual que é o valor de log de 100 na base 10? É 2. Então, vai ser raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 mais. Você vai ter sempre, então, raiz de 2 mais 2, provavelmente, né? Então, 2 mais 2 vai ser 4. Você vai ter 2 mais raiz de 4, ou seja, 2 mais 2. Aí, vem para cá. Raiz de 2 mais 2 é raiz de 4, sobra 2. Raiz de 2 mais 2, raiz de 4, é igual a 2. Beleza? Entendeu? Mais fácil, talvez o jeito mais tranquilo de resolver essa questão, como eu disse no início, era indo pelas alternativas, né? Porque o logaritmo na base 10 desses outros aqui daria números que você não conseguiria saber quais eram, números não
inteiros, provavelmente, né? Beleza? Se tiver dúvidas nessa questão, pode deixar nos comentários, mas era uma questão mais que tinha que pensar do que fazer conta por si mesmo. Beleza? Vamos passar para a próxima questão, então. Essa questão dizia: em um grupo constituído de 20 pessoas, 5 estão com bandeirinhas azuis, 5 estão com bandeirinhas amarelas, 5 estão com bandeirinhas verdes e 5 estão com bandeirinhas brancas para torcerem um certo jogo do Brasil. Deseja-se formar uma fila com essas pessoas, de forma que as 4 primeiras estejam com bandeirinhas de cores diferentes e que as seguintes mantenham a sequência de cores dada pelas primeiras. O número de maneiras de se fazer essa fila é igual a quanto? Bom, então você tem 20 pessoas, cada 5 tem uma bandeirinha de uma cor, totalizando 4 cores. Tinha que fazer uma fila. As 4 primeiras pessoas dessa fila teriam bandeirinhas de cores diferentes e o restante das pessoas da fila ia seguir necessariamente a mesma ordem da primeira. Então, para a gente saber o número de jeitos diferentes de formar essa fila, a gente tinha que considerar, primeiro, a sequência das 4 pessoas, né? Então, a primeira sequência de 4 pessoas que vão ter bandeirinhas de cores diferentes. Nesse caso, para as 4 primeiras pessoas da fila, a gente tinha que considerar o número de pessoas, né? O número de possibilidades de pessoas em relação ao número de cores possíveis. O que eu quero dizer com isso? A primeira pessoa da fila, ela poderia ser da cor azul, por exemplo. E para a cor azul, existiam 5 possibilidades. 5 pessoas estavam com bandeirinhas azuis. Então, na primeira sequência de pessoas, tinha que considerar o número de pessoas em relação ao número de cores possíveis, né? Então, a primeira teria 5 possibilidades de pessoas que estavam com 4 possibilidades de cores. Já a segunda pessoa, a cor tinha que ser diferente. Então, existiriam 3 possibilidades de cores, mas se eu pegasse uma dessas cores, continuaria tendo 5 possibilidades. Beleza? E assim por diante. Já as outras sequências da fila, as outras pessoas da fila, depois das primeiras 4, para elas eu teria que considerar só o número de pessoas que estavam restantes. Por que eu não teria que considerar em relação ao número de cores possíveis? Porque a posição das cores já tinha sido definida antes, né? Então, aqui não ia, no restante da fila, não ia poder variar as cores. As cores necessariamente tinham que ser iguais às cores da primeira sequência, das 4 primeiras pessoas, beleza? Então, a gente tem uma primeira linha de raciocínio e depois a outra linha de raciocínio. Então, a gente vai ter aqui, das 4 primeiras pessoas que eu coloquei aqui entre colchetes, eu vou ter a primeira pessoa, existem 4 possibilidades de cores. Então, vamos supor que era uma pessoa que estava com a bandeirinha azul. Para pessoas com bandeirinha azul, tinham 5 pessoas com bandeirinha azul. Beleza? Aí, a segunda pessoa ia sobrar quantas possibilidades de cores? Se já tinha sido escolhida uma e tinham 4 cores, sobram 3 possibilidades de cores. Vamos supor que escolheu a cor verde, né? Era uma pessoa que estava com a bandeirinha da cor verde. Quantas pessoas com a bandeirinha da cor verde tinham? Tinham 5 pessoas. Passando para a terceira pessoa, sobrariam 2 cores e tinham 5 pessoas com uma dessas cores. E para a última pessoa da fila, sobraria uma cor só, mas ainda assim tinham 5 pessoas. Então, a gente multiplica todas essas possibilidades, não é? Essas são as primeiras 4 pessoas. Já para as outras pessoas da fila, a gente tem que considerar só o número de pessoas restantes. Por quê, gente? Porque as cores necessariamente serão essas determinadas na primeira, entre as 4 primeiras pessoas. Então, se seguiu essa cor que eu propus aqui, se essa primeira era azul, essa aqui só tinha uma possibilidade de ser de cor, que seria
azul, seria a mesma dessa aqui. Quantas pessoas com a bandeirinha azul teriam? Se já tinha uma pessoa com bandeirinha azul aqui, sobrariam 4 pessoas. Para as outras cores, a mesma coisa. Passando na sequência da fila, sobraria uma pessoa a menos. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Passando para outra, teria uma pessoa a menos. E até chegar na última pessoa. Beleza? Então, o valor total aqui seria, quanto que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. E aqui eu teria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu teria 5 fatorial 4 vezes. Então, eu teria 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial. Isso dá 5 fatorial elevado à quarta potência. Então, a resposta da questão é 4 fatorial vezes 5 fatorial elevado a 4. Resposta da letra B. Beleza? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, mas acho que o raciocínio está bem explicado, né? Então, a primeira sequência de pessoas eu teria que levar em consideração o número de pessoas em relação ao número de cores. Determinadas as cores, eu teria que levar em consideração só o número de pessoas restantes na fila. Certo? Vamos passar para a última questão, então, do CFO do Bombeiro de Minas Gerais. Essa questão dizia: em um batalhão do Corpo de Bombeiros trabalham 6 mulheres e 12 homens que deverão ser designados para eventuais missões de resgate em um determinado feriado. As equipes de plantão deverão conter uma dessas mulheres e 4 desses homens. Sabe-se que dentre os militares estão João e Ana. Escolhendo-se uma do total de equipes que podem ser formadas, qual a probabilidade de que seja uma equipe que contenha João e Ana juntos? Bom, essa questão de probabilidade, questões de probabilidade, se vocês observarem nos vídeos do canal, eu resolvo essas questões de probabilidade sempre mais ou menos da mesma forma, né? Eu vou até colocar o link aqui de uma outra questão de probabilidade semelhante, que aí você pode pegar para treinar o raciocínio que eu proponho, se você, obviamente, gostar e entender esse raciocínio, né? Então, nesse caso, a gente tem 6 mulheres e 12 homens, sendo que uma dessas mulheres é a Ana e um desses homens é o João. Cada equipe vai ser composta de uma mulher e de 4 homens. Beleza? Então, se eu pegar uma primeira equipe, uma equipe qualquer, qual que é a probabilidade de essa equipe ter a Ana nela? Uma mulher vai ser escolhida e o total de 6. A Ana é uma só. Então, a probabilidade dessa mulher ser a Ana é de 1 em um total de 6. É de 1/6. Então, aqui a gente tem uma pessoa dentro da equipe que é uma mulher. É a mulher que vai compor a equipe. Então, a probabilidade de ser a Ana é de 1 em 6. Só que essa equipe não é formada só por uma mulher. É formada por uma mulher e 4 homens. Quando eu uso o E, eu multiplico, certo? Então, eu vou multiplicar a probabilidade de ser a Ana pela probabilidade de ser o João, um dos homens, um dos 4 homens. Então, eu tenho 1/6, que é a probabilidade de ser a Ana, e tem a chance dessa equipe ser o João. Qual que é a probabilidade de ser o João? É de 1 em um total de 12 homens, certo? Então, a probabilidade de ser o João é de 1 em 12. Só que a equipe não é formada só por uma mulher e um homem. É formada por uma mulher e 4 homens. Então, se eu considerei que havia a chance do João ser escolhido como o primeiro homem da equipe, eu tenho que considerar que os outros 3 não serão o João. Então, se eu tinha um homem em 12, era a probabilidade do João, o segundo homem
eu tenho que considerar a probabilidade de não ser o João. Por quê? Porque eu já considerei que o João está aqui, certo? Então, sobraram, se tinham 12 homens, sobraram 11 homens em um total de 11 homens. Por quê? Já escolheu um aqui, né? Então, a probabilidade de não ser o João, 11 em um total de 11 homens. E o terceiro homem, 10, que não será o João, 10 em 10. E o quarto homem, 9 em 9. Entendeu o raciocínio? Então, eu considerei primeiro a probabilidade de ser a Ana, uma mulher num total de 6, e a probabilidade de ser o João, que é uma pessoa só, num total de 12, e a probabilidade de não ser o João no terceiro, no quarto e no quinto elementos da equipe, certo? Considerando que eram 4 homens. Só que essa equipe, então, poderia ser assim. Só que o João poderia não ser escolhido na primeira vez da equipe. Ele poderia ser o segundo homem a ser escolhido. Então, a equipe poderia ser formada assim, ou poderia também ser formada desse outro jeito. A probabilidade de ser a Ana, 1 em 6, e a probabilidade de o primeiro homem não ser o João, então é 11 que não são o João, em um total de 12 homens, e aí o João ia ser escolhido segundo, então é a probabilidade de 1, né, que é o João, em um total de quantos homens? Se já foi escolhido um aqui, sobram 11. Então, se ele é o segundo homem, o terceiro não vai ser, então 10 e 10, e o quarto não vai ser, 9 em 9. O mesmo raciocínio eu aplico para que o João seja escolhido na terceira como terceiro homem ou como quarto homem. Então, ele pode ser escolhido logo o primeiro, pode ser escolhido como sendo o segundo, pode ser escolhido como sendo o terceiro, e pode ser escolhido como sendo o quarto homem. E eu somo essas possibilidades, por quê? Porque a equipe pode ser formada assim, ou pode ser formada assim, ou pode ser formada assim, ou pode ser formada assim. É um ou outro. Essas possibilidades não vão acontecer ao mesmo tempo, como na possibilidade intra-equipe, que eu considero que a probabilidade da Ana e do João serem escolhidos e de não serem escolhidos. Então, quando você resolve questão de probabilidade, você tem que observar o que pede o problema para perceber se você deve levar em consideração tanto a possibilidade positiva quanto a possibilidade negativa. Aqui eu considero a probabilidade de ser o João e a Ana, mas a equipe não é formada só por eles. Então, eu tenho que considerar também a probabilidade de não serem eles os outros elementos da equipe. Beleza? Aí era só resolver essas continhas. Você vai ver que dá para simplificar isso tudo aqui. Então, corta 11 com 11, corta 10 com 10, corta 1, 9 com 9, tudo dá 1. Vai sobrar sempre 1 sobre 6 vezes 12, 72. Em todos aqui dá para fazer essas simplificações. Então, vou ter 1 sobre 72, mais 1 sobre 72, mais 1 sobre 72, mais 1 sobre 72. Se o denominador é igual, eu somo os numeradores. Vou ter 4 sobre 72. 4 dividido por 72 dá 0,0555, dá uma dízima, né? Então, a probabilidade de a equipe conter o João e a Ana é de 0,0555. Aí você ia feliz lá na resposta e marcava a letra D. Só que isso aqui é o valor absoluto. Isso aqui não está em porcentagem e as respostas estão em porcentagem. Então, você tinha que transformar isso aqui em porcentagem. Como que você transforma esse valor em porcentagem? Basta multiplicar por 100. Você multiplica o numerador e o denominador, que é 1 por 100, né? Então, você vai ter, anda com a vírgula 2 casas para a direita, 1, 2, 5,55, dividido por 100 vezes 1, que está aqui no denominador, dá 100. Então, vou ter 5,55 dividido por 100, que dá 5,55%. Então, a resposta da questão era a letra C. Beleza, pessoal? Se tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Mas o raciocínio que eu sigo para resolver questões de probabilidade geralmente é dessa forma. Vou colocar aqui o link de outras questões de probabilidade para vocês treinarem como resolver essas questões, considerando sempre
as possibilidades de o fato desejado ocorrer e as probabilidades de o fato não ocorrer. Beleza? Era isso. Então, as questões dessa prova eram essas. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Beleza? No mais, é isso. Até a próxima. Falou!